Meus amigos, o Flamengo é isso aí. Não é 2019, não é aquele período de gestão financeira responsável. É, é essa bagunça aí. O padrão é exatamente isso que você está vendo nas últimas semanas. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área. Ponto final. A partir daqui você faz o que você quiser e é isso. Dorival Júnior assume o Flamengo no lugar de Paulo Souza, que, enfim, já estava demitido, como disse André Rocha, ao escrever no UOL a sua coluna lá atrás, quando foi anunciado de dezembro para janeiro. O Paulo Souza já chegou demitido. A real é que, quando se criou a expectativa da volta do Jorge Jesus, com aquela viagem para a Europa, e no final veio o Paulo Souza, houve um sentimento de frustração em boa parte da torcida do Flamengo, como se o Paulo Souza fosse um paliativo. E a real é que, desde que o Jorge Jesus foi embora, todo mundo que assumiu meio que foi um paliativo. A realidade depois do sonho, todo mundo querendo voltar para o sonho, que foi 2019, parte de 2020. Por mais que o Flamengo tenha ganho títulos ainda com o Rogério, por mais que o Flamengo do Renato tenha em algum momento dado alguma euforia, a real é que depois do Jorge Jesus, todo mundo viveu debaixo desse fantasma e que foi alimentado pelo próprio Jorge Jesus algumas vezes e pela diretoria do Flamengo, que talvez tenha percebido lá atrás que quando entregou a chave do vestiário do departamento de futebol para o Jorge Jesus, funcionou, mas todo mundo ficou à mercê disso, né? E aí talvez alguns egos não consigam aceitar o fato de ficarem como coadjuvantes da história e reconhecendo suas próprias incompetências. Os outros treinadores não tiveram essa liberdade. E quem tentou ter, não conseguiu. Né? O Rogério, o Renato, enfim, a coisa não rolou, o próprio Paulo Souza, e o resultado está aí, né? O Domenech também. Trucidando treinadores e voltando a um padrão Flamengo de ser, que é essa confusão, assim, briga de egos, diretores perdidos, uma zona administrativa completa, que nesse momento tem uma diferença em relação ao período de anos 90 e boa parte dos anos 2000. Essa zona, por enquanto, não está gerando dívida, nem problema financeiro. E aí eu vi no Twitter alguém falar, mas tem que ser muito incompetente para com 1 bilhão de faturamento você conseguir gerar dívida. O Barcelona gerou. Então, assim, pode acontecer, tá? Nesse momento, não há perspectiva do Flamengo financeiramente se complicar de novo, como viveu décadas assim. O trabalho feito de 2013 para cá foi um trabalho muito bem feito, mas que não casava com grandes títulos, ou as aspirações da torcida elas não estavam sendo devidamente preenchidas. E o Dorival, que assume o Flamengo agora, passou por esse processo. Inclusive, é uma ironia, né? Em 2018, ele assume o time ali, faltando 3 meses para acabar a temporada, assumiu sabendo que o contrato era só até o final do ano e que tinham eleições pela frente e que tinha aquela galera da promessa do agora a gente vai transformar tudo em taça, tudo em título, não sei o que tinha risco dele não ficar. Ele já falou sobre isso algumas vezes e ele não ficou. Ele foi vice-campeão brasileiro em 2018 e o projeto dessa atual diretoria, que se dizia entendedora de futebol, que não, a gente vai transformar a gestão de banco em gestão de taças, tinha no Abel Braga o seu projeto fundamental, que não funcionou. E aí caiu no colo o Jorge Jesus, que também não era plano A. E o Flamengo também não era o plano A do Jorge Jesus. Aconteceu. Aconteceu. E de lá para cá, o Flamengo vem tentando redescobrir a sua identidade. Os 2 melhores trabalhos pós Jorge Jesus foram de brasileiros, né? Porque na ordem, para mim, Jorge Jesus, Rogério, Renato, Domenech e Paulo Souza, que de fato tem um trabalho muito ruim, não tem muito como fazer uma avaliação. É um trabalho que de fato não evoluiu em momento algum. E contra adversários da Série A, por exemplo, o SofaScore trouxe o levantamento na temporada, e aí a gente está excluindo boa parte do campeonato carioca, primeira fase que o Flamengo disputou de Copa do Brasil, times da Série A e aqui está excluído também a Libertadores. 4 vitórias só, 5 empates, 6 derrotas, um aproveitamento pífio de 37,8%. Com esse aproveitamento, não há a menor chance de ser campeão brasileiro. Gols marcados, 16, gols sofridos, 17. Né? Sofreu mais gols do que tomou e só ficou 2 jogos. Sofreu mais gols do que fez, só ficou 2 jogos sem tomar gol. Ou seja, não tem segurança nenhuma, um rodízio em alguns momentos mal feito
algumas poucas coisas interessantes e bancando algumas brigas que acho que só aumentou o desgaste, como, por exemplo, a questão Hugo Souza. Então, o Paulo Souza trouxe para si muitos problemas, sai recebendo uma multa milionária, né? Saiu pagando 2 milhões de multa lá da Polônia e sai recebendo quase 8. Então, baita negócio feito, mas culpa 100% da diretoria do Flamengo, que, dito pelo Jorge Jesus, lá naquela matéria publicada pelo Renato Maurício Prado, quando foi para Portugal, não foi para trazer o Jorge Jesus de volta, tinham outros planos, incluindo o Paulo Souza no meio, mas meio que jogou para a galera. Isso dito pelo Jorge Jesus. Então, todo esse disse-me-disse, essa falta de padrão na escolha dos nomes, os erros, às vezes gastar dinheiro ou torrar dinheiro, mas tendo nesse momento, né, para gastar, fazendo boas contratações, é verdade, porque tem tanto dinheiro que assim, hoje é difícil o Flamengo errar, mas errou em algumas. Isso é suco de futebol brasileiro e suco de Flamengo. Porque, de novo, assim, eu acompanho o Flamengo desde o final dos anos 80. De lá para cá, assim, o padrão é esse. O padrão é esse. Com dívidas. Agora está diferente. Mas é essa confusão. É esse ambiente conturbado e sem foco, a ponto do Flamengo não ter um interino. O Flamengo não tinha um interino para demitir o Paulo Souza, ele não tinha plano B ali naquele momento. E acaba indo no Dorival, que se redescobriu no Ceará, fazendo um ótimo trabalho, diga-se passagem lá, mas que provavelmente, se não tivesse treinando o Ceará e fazendo o trabalho que está fazendo, não seria uma opção para o Flamengo nesse momento. Com 18 jogos no Ceará, 11 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, quase 70% de aproveitamento, sofreu 13 gols e marcou 39, 17 grandes chances cedidas só para os adversários, melhor campanha na fase de grupos da Sul-Americana, assim, um excelente trabalho do Dorival. Mas, de novo, se não tivesse o Dorival nesse momento bom no Ceará, eu acho difícil que a diretoria do Flamengo fosse catar o nome do Dorival, porque esta mesma diretoria não quis o Dorival lá na virada de 2018 para 2019, o que é outra loucura, né? Você tinha na mão ali um cara que tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro e a diretoria escolheu ir no Abel e apagar ali o que tinha sido feito pelo Dorival Júnior naquele momento. Então, assim, parada que não faz nenhum sentido. Mas, dado esse recado, faz sentido você baixar o SofaScore 100% gratuito, o link está na descrição do vídeo, está sempre presente aqui no canal, a gente já está caminhando aí para 1 ano já de parceria oficial entre o canal e o SofaScore, então está lá embaixo o link na descrição, você clica, baixa, pode acessar pelo PC também, que normalmente eu gosto de fazer, para a gente seguir falando do Dorival e dessa zona que tem sido a gestão de crise do Flamengo. Uma crise, às vezes, gerada, muitas vezes, pela própria diretoria, né? com toda essa falta de novo, de critério. Antes do Dorival, né, teve sondagem Cuca, olhou para o Vojvoda, assim, se você olhar até para os modelos de jogo, beleza que você está aí na casa de treinadores que gostam da bola, que são relativamente ofensivos, mas que pensam futebol e gestão muito diferentes. Assim, o contrato do Dorival vai até o final do ano, é de novo um contrato, entre aspas, curto, né, porque a gente está falando aí de 6 meses, mas um paliativo. O Flamengo agora quer apagar um incêndio para, na base do talento do seu elenco e do dinheiro que foi gasto para formar um dos melhores elencos da América do Sul, tentar conquistar coisas, como aconteceu com o Rogério, como tentou acontecer com o Renato. Não sei se vai passar muito pelo DNA, pelo trabalho do Dorival. O Dorival entra por uma aceitação de alguns membros da diretoria e de jogadores do elenco. Então, assim, é uma tentativa de apaziguar a história, mas segue sendo, no final das contas, um lugar muito vago de ideias. Porque, de novo, se você minou tantos treinadores aí, como que os responsáveis pelo departamento de futebol nesse período continuam intocáveis aí? Se eles fizeram essas escolhas, se eles optaram por esses nomes, se eles bancaram muitas vezes esses nomes e torearam o destino e o caminho de para onde ia o departamento de futebol. Assim, para mim é uma incongruência gigantesca, porque você tem um elemento constante nessa equação. A diretoria e o departamento de futebol fazendo escolhas complicadíssimas aí. Agora, provavelmente com o Dorival, e pelo perfil que tem o Dorival, o cara extremamente gentil e ótimo treinador, tá? Para deixar claro,
é mais provável que a diretoria volte a ter algum poder aí, né? Para que faça uma cogestão junto com o treinador. Acho que isso não era possível com o Paulo Souza. Com o Renato, um meio tempo. Com o Rogério, isso não acontecia. E com o Domenech também não. Eu acho que a diretoria agora também vai num nome em que ela possa voltar a circular ali com tranquilidade, com mais facilidade. E pode ser que isso seja bom, tá, para o Flamengo, e essa Guerra Fria seja apaziguada aí. Então, assim, só o tempo para dizer, mas é muita zona, tudo que a gente tem visto de uns tempos para cá na gestão de futebol do Flamengo. De novo, já falei essa frase N vezes e repito, o Jorge Jesus fez parecer que essa diretoria era competente, mas a real é que nunca foi. É mais do mesmo na história dos últimos 30 anos do Flamengo, à exceção de um período ali de 2013 a 2018, em que muitos desses aí, inclusive, estavam lá, e acho que houve um pacto ali de não agressão, e que o Flamengo saiu bem desse momento, financeiramente e administrativamente, mas voltou ao seu padrão, voltou ao que o Flamengo nos últimos 20, 25 anos foi um time pessimamente gerido, assim, pessimamente gerido.